Falar pela liderança do PPS, depois de Daniel Coelho, que estava falando na liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós tivemos no último dia 13 uma manifestação que, segundo a avaliação que não é nossa, mas é das polícias militares e também do Instituto Datafolha, a maior manifestação da nossa história, a maior registrada. E dentre as palavras de ordem dessa manifestação, nós tivemos uma, Marcos Pestana, que nós podemos assim dizer que veio do Oiapoque até o Chuí, que é a defesa da Lava Jato, que é a defesa do papel institucional e do trabalho do juiz Sérgio Moro. Pois bem, o senhor ministro-chefe da Casa Civil, Wagner, o ministro Jacques Wagner, disse algo que esse plenário tem que parar e refletir: que o juiz Moro estaria criminalizando a política. Veja, senhoras e senhores, o juiz Moro estaria criminalizando a política. Ora, a primeira observação que nós temos que fazer é que não cabe ao ministro, que não cabe a um membro do Executivo agredir o judiciário desta forma. Isso é um desrespeito e, mais do que desrespeito, representa um crime de responsabilidade do ministro, que terá que provar aquilo que afirmou. Porque o ministro Jacques Wagner, Ivan Valente, não está agredindo apenas um juiz, não está agredindo apenas a Lava Jato, está agredindo o judiciário, que apoia as investigações, que está passando a limpo esse país. E eu aqui não estou fazendo a defesa de quem quer que seja, nem adotando posição contrária contra quem quer que seja, mas defendendo, de fato, a autonomia do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia Federal, que tem que cumprir o seu papel. Se o ministro Jacques Wagner entende que o juiz Sérgio Moro prevaricou, que vá ao Conselho Nacional de Justiça e lá represente contra o juiz. Mas se ele não tem provas, se ele quer apenas agredir, quero dizer que dê entrada num requerimento hoje para que o ministro Jacques Wagner, perante o plenário dessa casa, esclareça aquilo que ele quis dizer. Afirme e, no caso, não apresentando provas, vamos representar contra ele por crime de responsabilidade, porque isso não pode passar em brancas nuvens. Isso tem que ser e terá que ser devidamente esclarecido. Passo agora a um segundo ponto, um ponto extremamente sensível. Os senhores viram, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, negar a possibilidade que um membro do Ministério Público pudesse servir ao Executivo, porque há uma vedação constitucional no artigo 128. Pois bem, o governo, caso dê posse ao subprocurador, exatamente o procurador Aragão, ele estará incorrendo no mesmo erro, porque a vedação, ela permite que vantagens e privilégios, senhor deputado decano Miro Teixeira, eles venham a ser alvo de uma opção para aqueles que ingressaram no Ministério Público antes da Carta de 88. Porém, as vedações, elas são absolutamente intransponíveis e inegociáveis no que diz respeito a esse dado, a esse fato de que o Ministério Público, deputado Fontana, não pode se submeter ao Executivo. Então eu estou fazendo aqui um aviso à bancada do governo para que não incorram esse erro,
para que não cometam uma afronta a uma decisão por 10-1 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, de forma alguma, segundo a Constituição, deputado aqui presente Fernando Coelho, pelo artigo 29 do ato das disposições transitórias, não cabe ao membro do Ministério Público, por vedação expressa, ser indicado, ainda que tenha ingressado nos quadros do Ministério Público antes da Carta de 88. Então estamos avisando aqui, porque caso venha acontecer isso, mais uma vez entraremos, Marco Pestana, com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, que será afrontada com essa posse. Passo agora às declarações que constam da delação premiada do senador Delcídio Amaral e que dizem respeito ao ministro da Educação, que é o senhor Aloysio Mercadante. Não há condições de permanência do ministro no cargo atual, por uma razão muito simples. Ele cometeu uma tentativa de obstrução da justiça e isto é crime capitulado no Código de Processo Penal. Não resta a menor sombra de dúvida. E não é apenas a ele, qualquer agente público, qualquer agente político não pode permanecer no cargo na medida em que tenta obstruir a justiça. Então, o que nós entendemos é que o que cabe à senhora Presidente da República, na hipótese de não pedido de exoneração do senhor ministro, é demiti-lo a bem da ordem, a bem do respeito que se tem que ter à Constituição e às disposições legais que foram construídas nessa casa. Chego, por fim, ao último ponto que me parece que está em vias de acontecer, que é a posse do ex-presidente Lula no cargo de ministro, deputado Aleluia. A primeira observação que eu faço é de ordem política. Isso vai representar a deposição branca da presidente Lula, porque nenhum presidente da República pode nomear um subordinado, pode nomear um assessor, um ministro, e seja quem for, que não possa ser por ele demitido. E é evidente e é claro que este é o caso que vai se dar. A presidente estará renunciando, estará se depondo do cargo de presidente da República e, ao mesmo tempo, nós teremos a hiperpolitização do processo político em curso no Brasil. Porque nós sabemos que será, acredito eu, tarefa do presidente Lula buscar obter, por todos os meios, à sua disposição, os 171 votos para barrar aqui o processo de impeachment. E isso vai levar a um processo de afronta a esse legislativo, ao judiciário e a todos os cidadãos. Todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que se posicionaram aos milhões no último dia 13. Isso vai significar na prática, e não tenho a menor sombra de dúvida, de que ações populares pipocarão em todo o país por uma clara afronta ao princípio que diz respeito à legalidade, à indicação, às funções, às tarefas e ao respeito que se deve ter ao nosso judiciário. Por tudo isso, senhoras e senhores, eu concluo essa minha fala dizendo que cabe ao plenário, cabe a esse parlamento encontrar saídas para crises políticas. E a crise, ela só terá uma saída, que será o impeachment. Senão, nós estaremos caminhando para o impasse, nós estaremos caminhando rumo ao desconhecido e à continuidade do desgoverno e da crise que aí está. Muito obrigado.